Olá, seja muito bem-vindo a mais um Startupeiros e hoje temos 3 palavras de dica inicial que eu trago sobre o assunto. Quando falamos de startup, tecnologia e também causa social envolvida, o que você pensa? Social Tech é o universo que vamos conhecer hoje. E para começar, o que é uma social tech? Qual é a definição em si? Qual a diferença, se é que existe, entre uma startup de outro segmento e uma ligada ao meio social? Uma social tech é um tipo de empresa, né, de tecnologia voltado para que tem um foco principal de desenvolver soluções tecnológicas para resolver problemas complexos, problemas sociais complexos, né? E nesse universo também atual que falamos não só de ESG, mas também de NFTs, criptomoedas, enfim, toda a tecnologia inserida, qual é o link que fazemos com uma startup, tecnologia e questão social filantrópica? Então, eu acho que o setor em si, ele tem os seus próprios desafios, assim como qualquer outro setor, né? Então, ser uma social tech com atuação na área de doações, ou seja, de filantropia, tem os seus próprios desafios, né? E eu acho que pra gente, o grande desafio aconteceu há 12 anos atrás, quando a Doare surgiu. Porque na época não se processava doações online, que dirá pagamentos online, era muito uma questão de e-commerce, né? E a gente surgiu num momento onde ninguém falava sobre isso e a gente já trouxe uma solução de processamento de doações online, tanto doações pontuais quanto recorrentes. A recorrência hoje, né, em termos de fintechs, processamento de pagamentos online, é tipo a coisa mais comum do mundo. Mas há 12 anos atrás, eram pouquíssimas iniciativas, inclusive de mercado, que tinham uma solução para processar pagamentos recorrentes. E a Doare já tinha isso voltado para organizações sociais, né? Então, eu acho que o grande desafio começou aí. A gente começou a tatear, entender o que, tipo, puxa, o futuro está nesse lugar, vamos seguir por aqui. E foram, assim, 5, 6 anos praticamente dando murro e ponta de faca, né? Foram anos muito difíceis, até que a gente teve um shift e desenvolveu uma solução específica de SaaS, né? Que é um serviço por assinatura para as organizações sociais. E hoje a gente tem essa solução que é Plug and Play. As organizações, elas plugam essa solução no site delas e é questão de minuto ela já começa a receber doações do mundo inteiro. Então a Doare não só processa doações no Brasil, como processa doações fora do Brasil também, para financiar e incentivar causas nacionais. Qual foi a dor de mercado que vocês olharam e falaram, bom, aqui a gente vai atingir? É falta de iniciativa, é falta de incentivo para essas pessoas ou direcionamento também? Vocês fazem uma ponte, tipo tem um site, tem um aplicativo que faz essa ponte? Perfeito, perfeito. Eu acho que a principal dor é justamente fazer essa conexão entre o doador e a organização social. Isso sempre aconteceu, né? No passado, as organizações se desenvolveram no boca a boca, recebendo doações. Até hoje, por exemplo, tem muitas organizações no interior que tem um motoboy que vai na casa das pessoas pegando as doações. Só que o que acontece? Isso não possibilita que a organização ela ganhe escala, tanto em termos de impacto, quanto em termos de recebimento de doações. Então ela ficava ali muito limitada localmente. E hoje, uns anos para cá, com a internet, com as tecnologias de pagamento e tudo mais, com a Doare, né, a gente veio para trazer essa solução, isso mudou. A organização que é lá do interior da Amazônia, do meio da Amazônia, se ela tiver uma conexão de internet ali, ela consegue se conectar com o mundo, consegue receber doações através da Doare para financiar a causa dela, os projetos sociais que ela desenvolve na Amazônia, por exemplo. A gente tem soluções que conseguem atender. A percepção que nós temos é que falta um pouco de consciência, e isso está mudando de uns anos para cá, mas eu acho que ainda a gente vai ter que se desenvolver muito, tanto da população como um todo, de empresas, das organizações, de olharem mais para esses lugares, né? Amazônia, Nordeste, o interior do Brasil como um todo. Então,
essas pessoas, os empreendedores sociais, que tem muitos espalhados no Brasil inteiro, eles muitas vezes ficam isolados, né? A gente não consegue chegar, né, até eles. Ou, na verdade, a gente não tem esse olhar mais atento para eles. Embora a gente tenha essas soluções. Mas não basta ter a solução, né? Eles precisam, por exemplo, conhecer a Doare, conhecer uma série de iniciativas, saber como funciona esses mecanismos, né, essas ferramentas. Isso é uma outra coisa que a gente tem como desafio, né? Eu acho que os próprios gestores sociais, eles se apropriem dessas novas ferramentas e consigam utilizar com excelência. A gente tem alguns casos de pequenas organizações, por exemplo, na Amazônia, mobilizando milhões, literalmente, né? Então a gente já fez campanhas, por exemplo, em parceria com a Gisele Bündchen, para plantar árvores, e aí mobilizou pessoas no mundo inteiro, doando para causas da Amazônia aqui no Brasil, enfim. Então, e às vezes são organizações pequenas, de fato, sabe? Uma organização comunitária, local, que ela consegue ter essa amplitude. Amplitude ligada a propósito, né? Que é Exatamente. O que mais move cada vez mais as pessoas. Por falar nessa questão de cultura da organização, que você chegou a citar na sua fala, ESG é uma pauta que está muito ligada também a, né, todo o ecossistema, o organismo mesmo que é vivo de uma empresa. Como é que a Doare olha para essa questão super importante de governança social, enfim, todos os aspectos dessas letrinhas aí? Boa. Excelente pergunta. O que a gente vê hoje é que vou dizer, uns 2 anos para cá, tá havendo um movimento de conscientização e engajamento do setor corporativo como um todo muito grande em relação ao ESG, né? Então, o ESG, trazendo para a sigla em português, ASG, que é ambiental, social e governança, né? Então, isso está diretamente pautando as ações de impacto socioambiental das organizações. E a Doare, ela possui soluções voltadas também para isso, né? Porque a gente consegue oferecer soluções tecnológicas para as empresas engajar seus colaboradores com doações. Então a gente consegue subir páginas de campanhas, né? Então tem muitas organizações que às vezes, em momentos pontuais ao longo do ano, faz uma campanha, por exemplo, agora Natal, tem o Dia de Doar que passou agora recentemente, né? Então a gente percebe que muitas organizações se engajam muito nesses momentos, principalmente nesses momentos. Tem algumas outras empresas que elas se engajam com programas de doações ao longo do ano. E é muito legal porque a gente consegue fazer o que a gente chama de vetting com as causas sociais, ou seja, a gente entende os princípios, os valores da empresa, a necessidade da empresa, e a gente apresenta para ela causas sociais, organizações sociais, né, que fazem sentido. E a gente coloca ali como se fosse um portfólio, uma curadoria de causas sociais para que os colaboradores dessa empresa possam conhecer e contribuir financeiramente com esses projetos online, assim. Então é muito legal. A gente também tem uma solução muito bacana que a gente chama de matching corporativo, que é o matching donation, o match funding, né? Que basicamente a empresa ela duplica ou triplica, ela multiplica a doação dos seus colaboradores. Isso é muito difundido fora do Brasil, é algo que ainda precisa ser muito trabalhado, ao meu ver, né, no Brasil. Poucas empresas investem nisso, acreditam nisso, e eu acho que tem uma responsabilidade da própria empresa puxar isso, né? De falar, vou fazer campanhas, vou incentivar, vou doar. Esse matching, a gente já tem alguns cases, por exemplo, de empresas incentivando os colaboradores, ao invés de fazer uma doação financeira, fazer exercícios físicos. Então, a cada 30 minutos de exercício físico feito, a empresa doaria R$50. Cara, é assim, um case ganha. A gente atende tudo, né? Ela incentiva o doador a um bem-estar, né? A saúde e o bem-estar do colaborador, e ela ainda gera impacto com doações a partir disso. Então, normalmente isso é feito em termos de uma campanha. A gente sobe uma campanha que funciona com toda essa dinâmica e tal, é muito legal. Esse é um dos cases mais legais, assim, eu mesmo fico muito empolgado. É interessante demais saber disso. É uma ajuda mútua, né, que você proporciona e você tem Exatamente. Também na mesma intensidade. Agora, nesse universo que a gente vive, não só da pauta ESG atualmente, sustentabilidade, COP27 esse ano de 2022 que aconteceu, temos também NFT, temos criptomoedas, temos todo esse universo também tecnológico
tecnológico inserido. Como é que você olha para essas questões? Isso é muito engraçado, porque eu acho que está todo mundo aprendendo nesse momento, né? Metaverso, estão tateando tudo isso, né? E a Doari, esse ano, se propôs a entrar de cabeça nesse mundo, né? Então, a gente lançou um projeto próprio, o primeiro projeto da Doari mesmo, de impacto social, né? Porque normalmente a gente atende empresas e organizações sociais com os projetos delas, né? E esse ano a gente resolveu criar um projeto próprio, que é o Impact Woman. E o lançamento foi todo no metaverso, que são NFTs filantrópicos. Foi o primeiro leilão de NFTs filantrópicos do Brasil, realizado pela Doari no metaverso. Então foi bem incrível. Então a gente convidou vários gestores sociais, pessoas e tudo mais. A gente até bateu recordes porque tem diferentes tipos de metaverso, né? O que a gente utilizou, a gente bateu recorde de acessos até então. Então foi uma cura, assim, foi muito legal a repercussão. E basicamente o objetivo principal do Impact Woman é justamente financiar as causas sociais. A gente selecionou umas 10 organizações sociais, entre elas CUFA, Casa 1, Instituto Marielle Franco, entre outras, né? Rede Fala Mulher, se eu não me engano. E aí a ideia era, cada organização, a gente produziu um NFT, uma ilustração de uma mulher relevante, uma mulher de impacto, né, ao longo da história, tanto mulheres no âmbito nacional quanto internacional. E esses NFTs eles foram a leilão e vendidos para reverter a verba para essas causas sociais, né? E eu acho que mais nesse momento, né, falando de NFT, metaverso, Web3, mais do que o resultado financeiro das ações, é justamente essa experiência nova para todas as organizações sociais, todas elas, todos os gestores falam: Felipe, que incrível vocês convidarem a gente para participar disso, né? A gente fica lisonjeado de poder estar na ponta, né? Estar na vanguarda, as primeiras iniciativas. Então, e a partir daí geraram novas oportunidades, tanto para as organizações sociais, quanto para doar em termos de negócios, de financiamento e tudo mais. Então a gente conseguiu fechar novos projetos, estão para lançar alguns projetos novos aí, agora mais voltado para indígenas, com uma grande empresa no Brasil financiando também. Então, povos originários, né? Outra também causa que a gente tem que abraçar e dar voz, né, para essa pauta. E o Startupeiros vai agora para um rápido intervalo. Na volta, muito mais informações sobre uma social tech. Já já. Diferentes tipos de iniciativas podem existir, né, e partir a solidariedade, a filantropia. Desde causas ligadas a questões naturais, desastres, chuvas, até fome, enfim. Como é que a Doari, ela trabalha também para atender específica causa de uma forma eficiente, eficaz, fazendo os links com as empresas? Como é que funciona? Eu acho que causas emergenciais têm um diferencial do tempo. E a Doari, ela consegue atender de forma ágil essas organizações. Então a gente sobe em questões de horas uma campanha no ar para a organização já conseguir processar doações. Além disso, também o prazo de resgate a gente consegue reduzir ao máximo, né? Às vezes questões de um dia para o outro, para conseguir fazer com que esses recursos cheguem nessas comunidades que estão sendo afetadas por uma questão emergencial, né? Ao longo da pandemia, por exemplo, a gente fez muito isso nos momentos mais críticos, né? Em relação, a gente sabe que milhões de famílias estavam passando fome, necessidade, então a gente conseguia também tornar mais ágil esse processo de repasse das organizações, de entrega de campanhas, né? Além disso, além das campanhas emergenciais, que a gente chama,
também tem campanhas e programas normais, então de causas diversas, né? Então tem diversas organizações que atuam na proteção da Amazônia, tem organizações que atuam com proteção de animais, né? Tem organizações que atuam com combate à fome, né? Com combate ao racismo, enfim. Diversas organizações sociais e não importa a causa, a gente consegue atendê-las trazendo soluções de processamento de doações online. E falando ainda desse ambiente novo de criptomoedas e tudo mais, a gente também consegue processar criptomoedas na plataforma. Então é tudo muito novo e é isso. Com um QR Code a pessoa bateu ali e já fez a doação em questão de minutos, né? Nem isso, questão de segundos. Muito legal. Agora, por falar em dinheiro, qual é a diferença, e se existe essa diferença, entre investidores para uma startup ligada a essas causas sociais ou para uma startup ligada a qualquer outra solução de mercado? Existe diferença? Como é a figura do investidor no processo, né, desde a validação do produto, ao crescimento, à atração da startup? Legal. Eu acho que a mecânica em si não tem diferença nenhuma. Tá. Funciona da mesma forma para qualquer outra startup. A Doari mesmo começou recebendo investimentos seeds, né, pequenos aportes. Depois a gente foi aumentando isso. Nos últimos anos a gente deu uma segurada. E agora a gente está, provavelmente para o ano de 2023, saindo mesmo para uma nova captação. A gente está mirando captar aí um montante de 5 milhões, a gente tem uma visão que não basta só a captação, a gente quer que o investidor ele entre junto com a gente, né? Que faça acontecer no sentido de direcionar, né? E não simplesmente aquele aporte. A gente percebe que tem algumas empresas que a gente super respeita, mas que ela tem uma outra visão, né? Ela consegue captar, às vezes, até fora do Brasil, um montante maior, mas a Doari, ela foca nisso. E eu acho que a grande diferença é a mentalidade. Às vezes, os investidores, eles não acreditam que... Não faz sentido para eles. Tipo assim, como que você está falando de social e lucro, né? Como que conecta isso? Imagina. Sabe? Ainda hoje eu acho que tem essa dificuldade de associar, de ver um negócio como a Doari, o nosso negócio é lucrativo. A gente tem 12 anos, está super consolidado, está crescendo. Na pandemia a gente cresceu mais de 5 vezes, assim, foi exorbitante. A gente hoje está com um número de colaboradores muito bons, então hoje a gente tem 20 colaboradores. Isso para uma startup é um número elevado, porque a gente é super enxuto, né? A gente roda de uma forma bem enxuta. E, cara, os investidores, ao meu ver, precisam olhar para isso. Temos investidores, normalmente são investidores que já têm uma bagagem maior em termos de filantropia, de impacto social, de negócios sociais, né? Como um todo. Mas são poucos ainda. Eu acredito que falta gerar mais oportunidades aí. E a gente acredita que assim, é um oceano azul, tem muitas oportunidades para fazer negócios, não só com organizações sociais, né, soluções voltadas para organizações sociais, mas de impacto social como um todo. Muito bacana, porque hoje o propósito dita muito sua permanência ou não em determinado local, emprego ou vida pessoal, e o olhar humanizado também. Eu acho que essa junção de propósito e o olhar humanizado é algo que direciona cada vez mais as pessoas que se conectam com essa causa, por exemplo, não é? Sim, total. Eu acho que não tem como, no mundo que a gente vive hoje, com tantas carências, miséria, né, um mundo extremamente complexo, a gente não se atentar a essas necessidades. Eu vejo que isso vem tomando proporções maiores, inclusive influenciando grandes empresas, né? Então, não aconteceu de cima para baixo, não aconteceu de grandes empresas para o mundo. Foram pequenas empresas, startups de tecnologia, né, voltada para impacto social positivo, que começaram a mover esse mecanismo. Isso é muito legal, né? Pensar que pequenos podem iniciar um movimento de transformação muito relevante. Então, esse é o meu olhar para isso, e eu acredito que a tendência é que nos próximos anos isso aumente cada vez mais, né? Não acho que é simplesmente uma moda que vai passar. Eu acho que ela vai se transformando, assim.
ao longo do tempo. Torcemos para que não seja mesmo e que, né, seja o crescimento exponencial, como toda startup também busca ser. Legal. A principal diferença entre uma startup que trabalha no âmbito comercial de uma startup que trabalha no âmbito social é a busca pelo lucro, né? A startup comercial, ela sempre vai buscar trazer o maior resultado sobre o capital investido, né? O maior retorno sobre o capital que foi empregado na criação daquela startup. Já uma startup de cunho social, ela busca potencializar o resultado para os beneficiários do serviço prestado por aquela startup. Uma social tech, ela é nada mais do que a fusão entre uma ONG e uma startup, né? A startup, ela sempre busca acelerar resultados. A grande dificuldade é a mesma que as ONGs passam, que é justamente captar o investimento para executar os projetos que essa social tech se propõe. Aplicativos e tecnologia, de certa forma, sempre potencializa as ideias e os negócios. Isso não é diferente com as causas sociais. A utilização das tecnologias em conjunto com as iniciativas de ONGs, elas trazem resultados expressivos nesse sentido, né? Eu já conheci diversas startups nesse sentido que conseguiram, sim, realizar a captação e depois devolver para a sociedade de uma maneira muito acelerada, justamente graças ao uso da tecnologia. Utilizar a tecnologia como vitrine para captar essas doações, eu não vejo como uma maneira de atrapalhar, mas é importante tomar alguns cuidados. Quando a gente fala de transação financeira no mundo digital, a gente sempre está sujeito a riscos e a problemas, né, de segurança, de golpe, e eventualmente o doador ele fica na dúvida se aquele valor que ele vai fazer a doação vai para o lugar certo, vai acabar chegando onde ele deseja. Então, é muito importante investir na questão de segurança da informação para que essas transações sejam feitas aí com tranquilidade para os doadores. É um negócio que tende a crescer porque a tecnologia, como eu disse, ela potencializa as boas ideias. Então, todas aquelas ONGs que já funcionam bem há bastante tempo, quando elas têm ali plugada uma solução de tecnologia, um aplicativo, algum sistema, algum software, elas aceleram os seus resultados. Então, sim, isso deve crescer muito mais nos próximos anos. Para finalizar, você fala de visão a médio e longo prazo. Quais seriam suas dicas justamente acompanhando essa sua visão, esse seu olhar, Felipe? Para startups, para ligados ao meio social, para quem quer. Por exemplo, eu tenho uma ideia e quero também me inserir nesse tipo de startup e fundar uma startup ligada ao meio social. Qual a dica de ouro que você daria para quem já está aí no mercado fazendo tanto sucesso, hein? Eu acho que a primeira coisa é paixão, assim. Tem que estar apaixonado pelo que faz, assim. E primeiro vir com o coração e depois vir com a razão, né? Então, se você identifica algo que você é apaixonado, que você está vendo latente, foi assim que surgiu a Doare, né? A gente olhou para um lugar e falou, nossa, existe uma carência muito grande e a gente acredita que pode ser diferente. E a gente não sabia, né? A gente começou a tatear, mas eu acho que essa paixão pelas causas humanitárias, né, foi o que nos moveu a se desenvolver. Cara, não ter medo de fracassar. Então, todos nós, eu, o Rui, o Felipe, né, eu sou o Felipe da Doare, mas a gente tem um outro sócio que é o Felipe Íbico. Todos nós tivemos muitos fracassos, né, nos nossos negócios antes, montamos negócios, quebramos e tudo mais. Então, isso faz parte do processo, faz parte do crescimento, do amadurecimento como empreendedor. E aí alinha, né, essa quantidade de fracassos a chegar a uma paixão e acerta, e a coisa a partir daí vai se desenvolvendo com resiliência. Então, os primeiros 5 anos da Doare foi extremamente desafiador. A gente está navegando num lugar que ninguém entendia, que ninguém sabia, e hoje a gente está aí com uma sociotech super consolidada, né, no âmbito de processamento de doações no Brasil. Parabéns! Obrigado. Obrigada!
Bacana conhecer mais sobre a Social Tech, né? O que é uma startup ligada com um propósito, com engajamento e, claro, também com consciência e olhar humanizado, não só sobre a organização, mas também sobre as pessoas e todo o ecossistema. Espero que tenha aproveitado. Até o próximo programa.